Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Papo com Elas. E Papo com Elas é um papo bem descontraído, com informações, com testemunho, com convidados. E o Papo com Elas acontece a primeira e a terceira sexta-feira de cada mês. Eu sou Mônica Septímio, artista plástica e escritora. E eu vou já chamar aqui a minha... Estou aqui chamando a minha partner. E aqui está ela. Mônica, boa noite. Boa noite. Estamos aqui em mais uma edição. Que bênção! Eu sou a Nilma Lima Costa, sou professora, mestre em linguística, editora, revisora de textos. Tive o prazer e a honra de revisar alguns livros da Mônica. Que bênção! De Editorial 1. Estou muito feliz de estar aqui mais um dia, né? Mais uma edição, né, amiga? Isso. Estamos aí caminhando. Estamos caminhando. A quarta já. Que bênção. Vale a pena ressaltar, gente, que cada convidado que nós trazemos aqui tem a sua própria visão e a sua opinião acerca do tema, né? Nós não afirmamos que eles estarão 100% certos, né? 100% com a razão. Isso é simplesmente um papo com elas, né, Mônica? Isso é simplesmente um papo que a gente vai aqui desenvolvendo. E qual é o tema de hoje, Mônica? Bem, um tema bem caótico, um tema bem polêmico, que é o vitimismo e o seu poder. Olha Nossa, só. É verdade. Forte. E para trazer clareza sobre esse tema, hoje a nossa convidada é Ângela Silva, pastora, mentora, esposa, mãe de Ed, de Rebeca. É uma pastora que ajuda mulheres há mais de 15 anos, que me ajudou muito, que ajuda mulheres a se posicionar, se levantar em Deus, e ela ajuda mesmo, viu, gente? Tá aqui um testemunho vivo. Foi professora por 8 anos, atualmente é analista de políticas públicas na Secretaria de Educação do Distrito Federal, que chique. E antes de passar aqui para a primeira pergunta, né, eu quero dizer que essa mulher abençoada, a pastora Ângela, foi quem uniu a mim e a Mônica. Foi por intermédio dela que eu conheci a Mônica, né? Um dia ela me ligou falando, Nilma, tem uma amiga, a Mônica. E aí ela foi e fez essa conexão que deu super certo, né, amiga? A gente já está aqui, já fizemos vários trabalhos juntos, né, Mônica? Isso mesmo. Já estamos aqui nesse projeto, Papo com Elas, tão abençoado. E tá aí a nossa conexão. Pastora Ângela, nossa convidada. Oi, tudo bem? Paz Oi, do boa Senhor, noite. todo mundo. Eu quero dizer que é uma honra, né? Falar de Jesus é uma honra, falar das vitórias é uma honra, mas o processo dói, mas a vitória vem. Amém. E assim, Vem mesmo. eu me chamo Ângela, né? Sou bem novinha, todo mundo me conhece por aqui. Ó, eu sou muito brincalhona. Por quê? Porque a gente tem que rir. Todo mundo tem uma vida. E se a gente não sorri do que aconteceu e acontece, não tem razão de viver. E eu tenho 44 anos, sou pastora há 11 anos. Deus me chamou no ministério pastoral, eu cuido de mulheres. Essa é bem significativo, porque quando Deus me chamou para o meu ministério pastoral, Ele falou que eu iria cuidar de mulheres que passaram e foram feridas aonde eu fui ferida e fui curada. Então, a Nilma conhece bem, a Mônica também conhece bem. Eu não estou vendo a Mônica, você está vendo a Mônica? Tô vendo a Mônica. A Mônica tá aqui acima. Tá Primeiro é a aparecendo para mim, Mônica. não. Não? Não.
Não? Uai, que estranho. Tá todo mundo me vendo aí? Sim. Eu tô te vendo. Roberta Enfim, já interagiu aqui, dizendo, amo tanto essa eu pastora. também. Eu amo tanto, tanto você também, meu bem. E, Pastora, assim, ah, já assim, nesse pique, né, aí, que você já começou, né, complementando a nossa mini biografia, que nós fizemos de você, fala pra gente de onde é que você é e onde você reside, e quanto tempo. é porque eu tô falando com vocês, eu tô achando que é conversa informal, mas é, né? Vambora. É, É, porque tem muita gente que não te conhece ainda, né, pastor? É, Que nós vamos fazer, vai te porque conhecer. nós vamos Você vai ser conhecida conversando, internacionalmente, olha. isso, Essa live tá rodando o mundo aí. isso. que é ela, Nós né? vamos Vambora. fazendo perguntas, nós vamos fazendo perguntas e você é, responde como você quiser, complementa, entendeu? Mas a Sim. gente vai estar fazendo pergunta, né? Mas para assim, para as pessoas saberem, eu estou em Natick, Massachusetts, na região de Boston, Estados Unidos, e a Nilma está em Brasília, né? Sim. Distrito Federal, no Brasil, e eu queria saber, pastora, onde é que você vive e, né, da onde você é originalmente no Brasil, se você vive na mesma cidade que você nasceu, e quanto tempo? Eu sou oriunda aqui de Brasília também, vizinha de Nilma. Eu morei minha vida toda em Brasília. Eu tenho 44 anos e moro aqui desde que eu me conheço por Ângela. Amém. E, pastora, quanto tempo você tem de caminhada cristã e há quanto tempo você faz essa mentoria ajudando mulheres, né? Na verdade, quando eu te Nós apresentei, eu já dei um número falamos, né? de 15 anos, né? Que você já ajuda aí. Mas há quanto tempo você tem de caminhada cristã? 21 anos. Eu tenho a idade do meu filho. Eu tive um encontro com Jesus milagroso numa mesa de cirurgia e depois dessa mesa de cirurgia nunca mais retrocedi. São 20 anos na presença, 21 anos na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. E a gente tem um tema bem, assim, como é que fala? Assim, não caótico, né? Um tema bem, assim, que vai chamar muita atenção. Nós achamos, assim, que você seria uma pessoa muito ideal para falar disso, por conta de que você, na época em que você nos mentoreou, tanto a mim como a Ângela, eu acho que foi, a Nilma foi depois, né? Mas Foi. você não Foi não, permitiu. foi antes. Foi antes, a Nilma foi antes? Foi. Foi? É perto uma da outra, mesma coisa. Ah, sim. Tá. E você, se tem uma coisa que você nunca deixou, foi a gente ser vítima, cair no vitimismo. Por isso que nós achamos assim um tema em comum para que você tratasse, sabe? Esse tema assim é delicado, mas é como diz aqui, wake up call, né? Acorda para a vida, né? E quando a gente fica plantado no vitimismo, né? Isso não acontece. E para abordar desse tema, eu queria que você falasse para você o que vem ser o vitimismo. Olha, para mim o vitimismo é a tendência da pessoa se vitimizar em tudo e ela eu vou fazer uma analogia aqui. O vitimismo em si, ela é uma pessoa que o problema dela é maior que todo mundo. Vamos supor, meu filho pode estar morrendo aqui na frente, mas ainda estou vendo só as minhas chagas. Então, o vitimismo, a pessoa que tem esse problema, eu costumo chamar de mimimi. Ela se vê como o centro do mundo, entendeu? E só ela que tem problema na Terra, né? E a Terra não gira em torno do Sol, gira em torno dela. Certo. Pastora, e para as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, como que ela pode saber se é vitimista? Ou como é que eu posso ver no outro, né, que ele é vitimista? A primeira coisa que o vitimismo... Por que eu falo de vitimismo, gente? Porque eu era vitimista.
entendeu? Eu tive Entendi. uma fase da minha vida muito longa, não estou falando de 2 anos, eu estou falando de 10 anos, 12 anos, que todo mundo não gostava de mim, que meu problema era maior do que o outro, que o capim do vizinho era mais verde do que o meu, que todo mundo não gostava de mim, que as pessoas não me amavam, nananã. Então, assim, a pessoa que é vitimista e que ela já foi ela já teve esse hábito, ela enxerga as características dela antes. Onde superar mudou o pecado, superar mudará a graça de Deus. E naquilo que você caiu, você enxerga na outra pessoa. Entendeu? Então, assim, não é, a gente não é santarrão, mas a gente consegue discernir quando a pessoa está se vitimizando demais. Porque eu costumo dizer o seguinte, que a gente, como pessoas, seres humanos, a gente é passiva a todo tipo de paixões, né? No sentido de sofrer por determinadas coisas, mas quando aquilo vai se alongando, quando o centro da tua vida é aquela situação, aquele problema, pode ser um marido, pode ser um casamento, pode ser um filho, pode ser um emprego, pode ser uma doença. Você se dentro desse foco, quando você coloca tudo aquilo acima da tua personalidade ou acima daquilo que tu tem com Cristo, tu é do mimimi. Me Velho, identifiquei, me identifiquei. gente, a gente Passado, era me com a língua identifiquei como era no surreal. passado. É, passado. Você é nova criatura, querida. É, graças a Pastora, Deus. pastora, e também mesmo porque chega um tempo que é tipo assim, na vida cristã, né? Botando na vida cristã, todo mundo tem que amadurecer. Chega um ponto em que é curado, então agora eu tenho que, né? Eu fui curado, então agora eu tenho que mudar de atitude, né? E a pessoa continua chorando, continua se As fazendo pitangas. pequena, né? E não cresce, não dá frutos, não começa, porque assim, a gente levanta o que está caído, ajuda ele a ser discípulo, mas para ele fazer discípulo também, não ficar sendo bebê a vida toda, né? Sim, Bebê cristão. sim. Alguém colocou aqui, a Roberta, então mimimi é um tipo de idolatria assim mesmo? É sim, Roberta. Você sabe por quê? Eu já contei isso para mim, mas também que eu já contei para você. O principal demônio que a gente se livra quando verdadeiramente a gente tem um encontro com Jesus é o demônio do eu. O que é o demônio do eu, Roma? Demandou é exatamente isso, de você ser o centro. Essa idolatria a si próprio, que é ficar lambendo as próprias feridas, que que ninguém gosta de mim, que eu tenho algum problema, que nada em mim dá certo, e o universo conspira contra mim. É isso. E eu costumo dizer também que esse demônio do eu, ele é o meu nome, é o meu RG, meu CPF. As pessoas imputam muito a Satanás, muita coisa que a gente faz. Entendeu? Então, assim, quando verdadeiramente você muda a sua conduta, que você, de fato e de direito, você tem um encontro com Cristo, você sai dessa zona do mimimi, do vitimismo, e segue a vida dentro da palavra. E eu vou falar claramente para vocês, eu estou falando de coisas que eu vivi por muitos anos na minha vida, porque se você for olhar meu contexto social, eu sou filha de pais separados, cresci sem pai, numa comunidade pobre. Eu tinha tudo para ser o pior, né? O flagelo da sociedade. Mas não. Quando eu de fato conheci Jesus, eu descobri qual era a minha identidade. Eu sempre falava isso com Nilma. Nilma, qual a sua identidade em Cristo? Quem você é em Cristo? Eu vivo falando isso. Nilma, quem você é em Cristo? Fala pro povo aí quem você é em Cristo. Pastora, é interessante porque essa palavra você me deu demais. E quando eu descobri quem eu era, meu Deus, chega, eu tô arrepiada. Pode falar. Como é incrível, tudo mudou, tudo mudou. Eu começava a falar assim, eu não falava, meu nome é Nilma. Falava assim, eu sou filha de pais separados, o divórcio está na minha família, eu sou divorciada, por isso que nada dá certo. Então, eu começava a contar
pela perspectiva da vítima. Mas quando eu entendi que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que eu tenho quem guerreia as minhas batalhas, que a vingança pertence ao Senhor, né? Que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, e mais outras coisas, né? Que o Senhor vai... do papai. Que o milagre sou eu, que foi a palavra que você lançou na minha vida no meu aniversário. Nunca esqueço. Você falou, Nilma, o milagre é você. E realmente, pastora, essa questão da identidade, ela é... A pessoa vitimista, ela não tem. Não. De fato, ela não tem. E quando a pessoa é vítima, eu costumo dizer, eu costumo analisar o vitimismo assim. A pessoa ela tem um poste ídolo. O que é poste ídolo? Lá no passado, os postes ídolos, os idólatras, né? Eles se escondiam no bosque, faziam meio que um jardim todo decorado, bem guardadinho, e colocava a imagem que eles queriam lá. Então, todo vitimismo, a pessoa que sofre do vitimismo, ela tem esse poste ídolo guardado no coração. A Bíblia, lá no livro de Reis, a Bíblia toda fala muito desses postes ídolos. E como a Roberta perguntou, a pessoa que é vitimista, ela é idólatra, sim. Ou ela tem idolatria a ela mesma, aos problemas dela, à doença dela, a um marido, a um filho. Porque, assim, eu tenho 2 filhos. Se eu tiver problema, se eu não fosse lavada e remida com o sangue de Jesus e sofresse um problema só com um filho meu, eu ia buscar só pela vida daquele meu filho. Entendeu? Então, assim, eu falo que ser vitimista é um pecado e odioso, porque chega a idolatria, né? E a palavra é clara lá nos 10 mandamentos que a gente tem que adorar o nosso Deus sobre todas as coisas. Entendeu? Então, assim, a pessoa vitimista, ela precisa de uma transformação profunda. E só o Espírito Santo, que a Bíblia diz que quem convence o homem do erro, do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Mas nós, como pessoas salvas, saradas e sanadas, temos que alertar essas pessoas, porque senão elas vão continuar no deserto rodando e não vai receber nada. E, de fato, tem como geração eleita. Amém? Amém. Pastora, Mas nós gostamos sempre de fazer uma analogia como se fosse o tema, né? Botando o tema como se fosse uma planta, né? Então, nós vamos fazer essa analogia, né? a planta, Nós vamos fazer como se fosse uma daninha. planta. Erva daninha. Então, se o vitimismo fosse uma planta, como... Erva daninha. Tá, mas Erva daninha. de que se originaria as sementes dessa planta? Justamente por ter coisas não resolvidas na nossa vida. Entendeu? A Bíblia não fala que meu povo perece por não ter conhecimento, a pessoa tem que ter autoconhecimento. Antes de eu ser Ângela, chegar à conclusão que eu era vitimista, eu tive que fazer uma terapia. Eu vi aquela live da terapia, eu falei assim, gente, eu vim fazer terapia. Vim fazer terapia. Eu falei, Carlima, tu lembra, Nilma? Eu vim fazer terapia. Porque o Espírito Santo, ele me conduz por recâmaras da minha alma, lá da minha infância. Como eu falei aqui, eu tive uma infância de traumas e destruições. Então, assim, o próprio Espírito Santo, claro, com pessoas idosas, pessoas mais velhas, me conduziram à cura, entendeu? Não foi sozinho, mas eu sempre, vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem enfático. Eu tive um problema sério no meu casamento e por um tempo eu fiquei separada, por 4 anos. E o Senhor, ele me gerou no meu coração que meu casamento ia ser restaurado. E eu fui buscar aquilo, fui buscar conhecimento, porque eu sabia que aquela guerra era contra demônios familiares.
né? Porque, igual a Nilma falou, eu venho da família destruída pelo divórcio. Isso aconteceu comigo também. Então, isso tem um fundo espiritual terrível, porque o povo também tem que conhecer o mundo espiritual, né? A gente não pode só falar, você é vitimista, mas tem um fundo espiritual. De onde surgiu aquela herança maldita e maligna que te transformou na mulher que você é? Se você tem esse problema, entendeu? Então a gente tem o problema emocional e tem o espiritual. E eu fui às minhas recâmaras e entendi que eu estava sendo assolada por uma maldição hereditária. E fui buscar o motivo disso dentro das minhas recâmaras, dentro da minha alma, dentro do meu coração, e o Espírito Santo me revelou, gente. Então, assim, o vitimismo, para mim, é uma erva daninha, porque se você tem um prego, a gente costuma falar do prego, né? Do prego da amargura, do prego disso. É um prego. Quando você tem algo no seu passado que você não resolveu, não liberou perdão, aquilo se alastra no seu. É como um câncer. Se alastra no seu corpo, no seu coração e na sua vida. E aquilo te torna dependente daquela situação. Então, assim, eu lembro que quando eu estava no auge do vitimismo, era quando eu estava separada. E eu via o meu esposo como a sétima maravilha do mundo. Meu Deus. Idolatria era pouco, entendeu? E tudo que ele me fazia me feria muito. De uma forma de querer. Era absurda as dores que eu sentia. Aí uma vez o Espírito Santo conversou comigo e falou assim: Ângela, você precisa de libertação. Gente, vocês estão falando de uma mulher que já tinha 8 anos na presença do Senhor, viu? Que jejuava constantemente, que clamava constantemente, mas que sentia um prego dentro do coração e o pecado dela era de ser vítima. Se achar vítima de tudo. Quando eu fui confrontada pelo Espírito e pelas minhas amigas maravilhosas, porque sempre tem uma pessoa que te pega e te, né? Vem, minha filha, abre teu olho. Quando eu fui confrontada, eu vi que era verdade e eu busquei essa libertação. E eu fui liberta, gente. No dia que eu fui liberta, eu chorava copiosamente, porque eu entendi que era um flagelo, eu estava vivendo em pecado, achando que estava acertando. Entendeu? Sim, Então, assim, a erva daninha, você tem que aplacar ela, né? Eu também digo que é semelhante ao joio. Quem foi que plantou o joio a parábola não fala que alguém plantou o joio no meio do trigo? Quem plantou o joio no teu coração? E por que você deixou esse joio entrar? Entendeu? Então, assim, nós temos que nos atentar ao fato espiritual, entendeu? Porque as coisas são com ordem e decência. Então, eu percebi que eu era pecadora e que se eu continuasse daquele jeito, eu não ia ter minha salvação. E sair dessa posição de coitadinha. Foi quando eu coloquei a coroa e não deixei ela mais cair, gente. Porque eu sou princesa, sacerdócio. Entendeu? E nunca mais caiu, dá licença? Continua. Pastora, e então o vitimismo seria a erva daninha. E de acordo com o que você falou, o terreno, o lugar fértil que essa erva achou para se desenvolver, então, seriam lacunas emocionais, seria isso? Como a falta de perdão? Sim. Como a amargura, como a mágoa, como você colocar no outro aquilo que você quer para você. Entendeu? Imputar a felicidade no outro. Eu costumo dizer assim. Pode falar, amor. Não, pode terminar seu pensamento. Eu costumo dizer o seguinte. Quando de fato aconteceu a separação no meu casamento, eu fiquei igual aquela música da Dalva de Oliveira. Meu mundo caiu. Vocês entenderam? Sim. Seu mundo era ele, né? Ela. Aquilo tudo que girava em torno dele. Então, assim, o primeiro impacto para mim foi eu me
eu me desconfigurei, eu me flagelei, eu aceitei que a culpa era sempre minha e comecei, diante disso aí, virar o mimimi eterno, até Jesus me resgatar do laço do mimimi. Amém, Senhor. E se o Eu vitimismo falei ainda para vocês com, que eu sou engraçada. É mesmo. ainda comparando o vitimismo com a planta, né? E quais seriam os frutos? O que isso gera, né? O que a pessoa passa? Quais os frutos dela? O que Amor, ela vive gera ruga. Que a pessoa, também? que a pessoa que me tira. Vamos rir um pouquinho. Vive assim, e chorando. Chora muito. Chora por tudo. Gente, eu tenho uma amiga que ela chorava tanto que ela me ligava chorando, sabe? Eu falava, vem cá, minha filha, você ainda tem lágrima. Que estoque de lágrima é essa, querida? Acaba com a pele. Sabe? Assim, gente, gera amargura, gera tristeza, gera solidão. As pessoas não querem ficar perto de você. Sua voz traz comichão, porque você só fala daquela pessoa, só fala daquela situação. Você só vive em torno daquilo ali, daquele dilema. E você é tão vítima que você não consegue enxergar que a gente tem um Deus tão grande que pode solucionar essa basta uma palavra dele. Entendeu? Eu falo, eu tô rindo, mas eu lembro claramente que eu tenho um amor da minha vida, né? Uma amiga muito amada, que um dia ela chegou em mim e falou assim, Ângela, chega, mulher, tem a sua vida. Eu sei que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa querer que Ele faça. E para Ele fazer, você vai ter que se desconstruir. E essa desconstrução vai doer em você. Primeiro, para com essa onda de ficar colocando a culpa de toda a mazela tua num pai que te deixou, num marido que te deixou, numa mãe que não foi, não te entendeu. Vá buscar a cura em Cristo. Jesus é a nossa cura. E depois disso, gente, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Porque a gente tem que ter as pessoas, tem que ter o confronto. Eu ficava horrorizada quando eu fico assim, às vezes, eu falo, Jesus, esses dias eu confrontei uma amada minha, uma amiga minha com mimimi, me ligou aqui com mimimi, e eu tive que bater a real pra ela. Eu falei, ó, eu não vou mudar meu tom de voz com você, não, que eu tô falando porque eu te amo. Se você ama uma pessoa que ela tem problema com vitimismo, você tem que confrontar ela. Porque senão ela cai no poço. Eu acho Entendeu? que só as verdadeiras amizades que conseguem, de fato e de direito, né, pastora, confrontar. Não é tão Sim, fácil, né? não é. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui para falar com a Roberta, tá aqui desde o começo, minha amiga, que eu amo tanto. Obrigada, Roberta, tá aqui interagindo com a gente. E, pastora, continuando o nome da planta, a gente já sabe os frutos, e a gente queria saber qual é o fertilizante para fazer essa planta crescer e ficar forte. Porque, Eu assim, veneno. falando por mim, foi muito difícil sair desse vitimismo, né? Eu tive ajuda, a sua ajuda, né? A ajuda da pastora Jacinta, e você me confrontava sempre, ô Nilma, chega de mimimi, chega. Gente, eu consigo ouvir só a voz falando isso para mim. Tá aqui na minha mente. E claro, o Espírito Santo foi, né? Mas não é um processo fácil, não é um processo sem dor, mas é um processo transformador, né? E por isso, por já ter passado, eu entendo o quanto é difícil sair. Então, Mas você não lembrou pastora, como você saiu, não? não, Eu lembro. Você sim, quer eu que eu fale? lembro. Não, eu lembro como eu saí. Mas assim, as pessoas que estão acompanhando a gente, que vão ver futuramente, né? Como que a gente poderia falar que seria um adubo? Ou seja, você já detectou que você é vitimista. E aí, existe um adubo que faz com que aquele vitimismo só cresça e você não consiga dissipá-lo? Sim, existe. Nilma, eu costumo dizer, a palavra não fala de dardos inflamados do maligno. Sim. Vamos supor, se você tem um problema de doença, né? Se você tem uma doença, qualquer tipo de enfermidade. Quando você toma para si aquela doença, claro que você tem que se cuidar,
buscar ajuda. Tarará, tarará. Mas se você fica falando o tempo todo daquela doença, se você fica o tempo todo com aquela situação na mente, ela não vai gerar na sua vida. Tanto é que se você buscar ela no Google, o que só mostra para você? Aquela doença. Então, assim, os dardos e o adubo é o fermento, né? O fermento dos fariseus. É você colocar a sua vida à disposição daquilo ali, entendeu? E não ter foco em outra coisa. Entendi. Por que eu estou falando de enfermidade? É uma coisa que é latente no nosso tempo. Porque se a gente colocar, se a gente tomar para si tudo que decretam sobre a gente não vive, a gente vegeta. Verdade. Então, o adubo é aquilo que você está buscando. Eu costumo dizer, o vitimista, ele é vítima dele mesmo. Por quê? Uau. Porque a batalha está aqui, cara. É verdade. Mente. E a mente tem que ser de Cristo. Por que no início da nossa conversa eu falei assim, nós temos que ter o caráter de Cristo e a nossa personalidade tem que ser a de Cristo. Porque nós sozinhos não ganhamos essa batalha. Não há vitória. Não pode ser o melhor psicanalista. Você não ganha. Agora, se você tiver a mão potente do Senhor te induzindo ao acerto, você sai. Eu lembro claramente, eu vou falar de você porque eu vou falar de você e da Mônica, que eu falava assim, lembra, Mônica, quando eu falava, Mônica, você tá jejuando? Cadê a Mônica? Tô aqui. Mônica tá aí, pastor. Tá muito calada. Não. Eu tô já anotando algo que você falou aqui, que eu achei interessantíssimo. Que isso aqui vai como um quote seu, como, né, uma participação sua, para o próximo livro, que você falou aí, o vitimista é vítima de si mesmo, porque a batalha dele é na sua própria mente. Eu gostei disso. Amém. Uau. E aí, Mônica, você lembra que eu falava assim, Mônica, você tá jejuando? Aí você falava assim, não, vou começar. Quando Mônica começou a jejuar e orar muito, que a Mônica é do tipo de mulher assim, se ela entrar num propósito, minha filha, o inferno que se prepare. Amém. Que ela vá até a última instância, né, desse propósito. E aí eu comecei a conversar com a Mônica e com você. Você lembra que eu ficava te dando... eu te dava versículos, estratégias. E fiz a mesma coisa com Mônica. Depois que a Mônica começou a ter uma vida santificada, não foi a terapia que tirou a Mônica do problema dela. Foi a vida dela em santidade. Terapia foi uma ponte, né? Mas a passagem da ponte foi realmente... Foi a tua vida, porque eu lembro, você jejuava, você orava, você fazia propósito na madrugada, aquele frio, aquela neve do tetel que tem aí, você acordando. A Nilma virou assim, crente do coque, entendeu? Pentecostal. Por quê? Porque eu tô falando das duas porque eu conheço de perto. Eu posso falar, né, meninas? Isso. Por favor, fale. Inclusive, eu pedi ajuda, né? Eu pedi ajuda e graças a Deus você me ajudou. Então, é um testemunho. Pode contar, pastor. Isso então, eu vi... Fala, Mônica. Não, eu falei isso mesmo. Continua. E aí eu via elas buscando. Quanto mais elas sofriam, elas entenderam que elas eram do mimimi, do vitimismo, elas entenderam que elas tinham poste ídolo, um demônio, né, que elas idolatravam, que é coisa de cada uma delas, né, mas é muito semelhante. E elas não aceitaram aquilo para a vida delas. Por quê? Porque chegaram à conclusão que se elas continuassem com aquilo, elas iam ser infelizes. Então, o start de ambas foi o Espírito Santo, de tanto que Deus usava as pessoas e usava a mim para falar para elas. Quando elas direcionaram a vida delas, eu estou falando das duas, a oração, a palavra, a se quebrantar, verdadeiramente usar Jeremias 33, né? Se humilhar
debaixo da mão forte do Senhor, o Senhor veio e libertou. E, gente, não é uma coisa, ai, não, Jesus liberta, é só você querer. Mas qual eram os ensinamentos que eu falava muito para as meninas? Meninas, é a mente. Minha mente é de Cristo, meu consciente é de Cristo, meu inconsciente é de subconsciente. Vocês lembram dessa oração? Sim. Porque quem tem que ter domínio sobre as áreas da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito é o Espírito Santo de Deus. E quando a gente vive esse drama de vitimismo, a gente costuma achar que nem Jesus está olhando para a gente. Mas ele quer fazer morada, ele quer entrar, gente. Mas a gente tem que deixar. Quem é invasor é Satanás. E aí a Mônica, a Nilma falou aí de adubo, é o fermento. Você cuida daquilo que você ama. O que você deixou entrar no seu coração? Vocês já perceberam que a pessoa que não perdoa, tem gente que não perdoa, gente, que guarda e morre. Muita gente, muita gente. A pessoa que não perdoa, a coisa pode ter acontecido em 1977, mas ela fala com precisão e mínimos detalhes hoje, 2024, que aconteceu. Isso é coisa de gente vitimista. Que jamais o errado foi quem fez. Mas o próprio Cristo fala que a gente tem que perdoar, e perdoar é falando, não é sentindo. Então, assim, quando há uma verdadeira libertação, Jesus entra e você esquece, e ainda você sente vergonha. Meu Deus, quanto tempo eu perdi nesse nhenhenhê do mimimi. Porque hoje eu olho coisas que eu fiz e atitudes que eu fiz que eu falava, meu Deus, que vergonha, que vexa. Era vexatório, gente. É terrível. Então, assim, é necessário que haja uma desconstrução do seu eu? É porque é um demônio, querida. Isso é um demônio. Você tem que ser liberta. E para você ser liberta, você tem que entrar nesse campo da santidade. As meninas entraram no campo da santidade, eu entrei no campo da santidade. Muitas pessoas que eu conheço entraram no campo da santidade. E foi debaixo dos 3 prismas: oração, jejum e Bíblia. E obediência a quem? A palavra do Senhor. Então, a Mônica me ligava chorando, eu falava assim, tu tá orando todo. Tô de jejum. E ela, toda vez que ela levantava um altar de adoração, de jejum e de santificação, ela era afrontadíssima. Lembra, Mônica? É. Aí eu falava pra Mônica, Mônica, o cão tá tentando te tirar da brecha. Fica aí dentro, minha filha. Libera perdão e continua. Hoje, vocês são frutos daquilo que vocês plantaram naquela angústia, daquela mazela. A mulher que a Mônica se tornou, a mulher que eu me tornei e a mulher que Nilma se tornou, é fruto daquilo que a gente buscou no secreto. Entendeu? Então a gente tem que ter secreto com Deus. A gente tem que ter vida no altar. A gente tem que ter tempo de devocional. Oração nunca é demais. Mais alguma coisa? Eu acho que eu tô falando muito, não? Você tem que falar mesmo, pastor. Não, é você que tem que falar mesmo, porque nós estamos só observando. Mas a Lidiane colocou aqui exatamente isso. Vítima de nós mesmos. Um tema importantíssimo. Obrigada pela sua participação, Lidiane. Meu amor, parabéns. É minha prima. Obrigada Legal. pela participação. Minha prima. Pastora, então, aqui nós falamos onde nós ficamos aqui, Nilma? Eu falei para vocês, Jesus ia falar. O adubo, né? Nós falamos do adubo, né? Para ficar forte, né? Fertilizante que dá para essa planta para ela crescer, né? Seria a comisseração, né? A pena de si mesmo. Então, mas e para acabar com isso, o pesticida seria a santificação, a busca,
né? O mergulhar no Espírito Santo para poder você se livrar de si mesma e o Senhor preencher. E É igual aquilo mesmo, né? Que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida seria como é que fala? O pesticida para acabar com o vitimismo? isso é libertador. Quando você deixa o Espírito Santo fazer a obra na sua vida, é libertador. Você nunca mais passa por aquele caminho que você saiu. E assim, pesticida, né? Mas eu chamo de remédio. O remédio, cura, vem através disso. Porque, assim, há problemas psicológicos tem que ser sanados em consultório, gente. Mas muitas das coisas, gente, assim, em torno de relacionamento, em torno do social, a gente consegue solucionar com santidade. Não há nada que uma boa oração, um bom jejum, um bom ranger de dente não resolva. Porque se eu for analisar no espectro espiritual, o mundo jaz do maligno. Satanás quer roubar e destruir quem? A gente. A gente. Então, o que ele quer fazer? Destruir o quê? O nosso intelecto. Então, se ele fica lançando dardos e você aceitando, achando aquilo normal, você vai estar a certa hora, você vai dar entrada para ele. Se ele entrar, já era. Então, ele faz morada. Então, assim, a cura, o pesticida, é essa base, essa tríade de santificação, palavra, jejum, oração, clamor, ranger de dente, gritar, berrar, que tem hora que a gente berra mesmo, mas Jesus vem com consolo e chora e volta ao normal. Você chora, faz isso tudo, passa um batom e tá tudo bem. Não? Tá confundindo o inimigo. Confundindo o inimigo, dando só de porrada na cara dele. Exato. Tem dia que eu me arrumo, fico toda arrumadona, eu tô só confundindo o inimigo. Sim, a gente, o caco do Bogorodó, não dormiu a noite passada, chorou, orou, sentiu dor e acorda no outro dia com um sorriso de face a face. Nossa, Ângela sempre é feliz, eu sou, porque tenho Jesus. Porque se eu não tivesse Jesus, eu não seria feliz, a mulher que eu sou hoje. Amém. Verdade, pastor, eu também faço das suas palavras as minhas. Eu olho para as minhas fotos, o Google Fotos, ele sempre traz fotos antigas, né? E antigas ou recentes, enfim, ele sempre faz ele fica trazendo fotos. E hoje mesmo eu vi uma foto minha, antiga, de 2015. Nossa, como eu era triste. E agora tudo mudou, graças a Deus. Pastora, e em relação... Você é uma líder espiritual, né? A Mônica, deixa eu só fazer um adendo. Gente, quando eu conheci a Mônica, ela era altamente depressiva. Não era, Mônica? Era uma tristeza na alma profunda, né? Que a gente falava de vídeo na época. E eu orava, falava, Senhor, cura essa mulher tem... E quando a Mônica me apresentou as tinturas dela, que Deus começou a me revelar o que significava as tinturas dela, eu falava, gente, essa mulher, Deus tem algo grande na vida dela, mas ela precisa de uma cura profunda. Olha a Mônica aí, linda, maravilhosa, minha gente, com esse cabelo louro Linda, dela. maravilhosa. Linda. A Mônica tem um óculos para cada ocasião, eu acho lindo isso. Eu adoro os óculos dela. Assim, lá na China com esses óculos dela, viu? O interessante, né? O interessante a respeito do vitimismo e desse adendo, a respeito de mim, né? Eu vejo assim, para a pessoa que está nesse papel, né, de vítima e que não consegue sobressair desse problema, né, dessa situação e fica ali enrolando, né, como um cachorro correndo atrás do rabo, né? Fica ali. A partir do momento em que a gente recebe o papel, né, de filha de Cristo, as coisas começam a fazer sentido. Porque, como filha, como co-herdeira em Cristo, e recebendo as promessas que Deus tem para a gente, né, através da palavra, não tem como isso acontecer. E para pessoas que ainda não estão
tipo assim, que às vezes fala, ok, pode alguém que vai estar assistindo essa live e caia justamente nesse pedaço, vai falar assim, mas eu não tenho isso, né? Eu não creio nisso. Então, você tem que procurar a sua identidade, né? Porque aqui foi falado que a nossa identidade é em Cristo. Mas você que não tem uma identidade em Cristo e quer sair do vitimismo, primeiro você vai ter um pouquinho de problema, mas tudo é possível se você conseguir ter uma identidade, né? E Até o que ela sair, assumir, crê na terapia dá conta. assumir o papel e que você é a única pessoa que pode fazer você feliz, você é a única pessoa que pode resolver os seus problemas, você é a única pessoa que pode buscar a sua salvação. Então, ninguém tem responsabilidade por adulto, para fazer adulto feliz, para fazer adulto resolver problema, né? E a gente faz isso para criança, né? Mas e quando a gente cresce, né? Cresce a mente, né? Porque às vezes não é, ok, Mônica tem 50 anos, não, mas eu era mais velha que a pastora Ângela e eu chorava como se tivesse 25. E ela era bem mais nova que eu. Mas ela já tinha passado por a cura, né? Ela já tinha passado por aquele tempo que ela Estava vivendo. ela já tinha encontrado a sua identidade. E o vítima, né, o vitimista, ele não encontrou ainda a sua identidade. Então, por isso que ele não tem, tipo assim, fica escondendo atrás das suas mazelas, né? Ele vive em autocomiseração. E eu lembro também, na época, a pastora Iracema sempre ela usava muito essa palavra. Ela falava, você não pode viver de autocomiseração. Você precisa ter, sim, compaixão de você mesmo. A gente não pode se culpar e ser dura com a gente. Mas a gente não pode dar desculpa para a gente ficar caindo, né? Então, a partir do momento que a gente senta, como você fala, botei a coroa de princesa, aí acabou. Porque não dá uma princesa, filha do rei altíssimo, soberano, andar de chororô e tipo assim, chora, mas a gente chora para ele. A gente não chora. Sim. A gente chora para os outros, né? A gente chora para ele. Se a gente fica, esses dias mesmo teve algo, uma pessoa destratou uma pessoa lá na igreja, questão de uma besteira, uma pessoa mostrou umas garras lá e destratou a moça. E eu achei assim muito bonito da parte dela. Ela falou assim, eu fui lá para dentro do depósito onde guarda, né, coisas, vasilhas, coisas da igreja, e chorei muito. Mas na frente da pessoa eu fiquei quieta, porque é assim. E aí eu pensei assim, eu já estava pensando nisso, é assim que uma princesa faz, né? A gente chora, mas a gente chora para Cristo. A gente reconhece a nossa fraqueza, mas para Cristo. Quando a gente sai da presença de Cristo, você é guerreira, você é rainha, você é sacerdotisa, né? Então, tem esse papel. Deixa eu só fazer um adendo. E o vitimista também, ele é manipulador. Vocês já perceberam isso? Sim, É sim. manipulador. Porque ele fala tanto dos problemas dele, da vida dele, que ele traz para si as pessoas, claro, que não tem esse discernimento, esse feeling que a gente tem, e traz para si piedade. E acaba que essas pessoas ajudam, se não tiver discernimento, a essa erva crescer também. Vamos supor, vou voltar para o meu exemplo. Olha o problema dos conselhos errados em momentos errados. Eu tive problemas seríssimos no meu casamento e chegaram pessoas em mim e falaram assim, Ângela, divorcia, você está sofrendo demais. Não é para você isso. Sendo que a palavra que estava sobre mim era uma palavra de libertação e de restauração. Então, assim, a pessoa que é vitimista, olha o enredo satânico. É por isso que eu levo para o lado espiritual. O diabo nunca vai querer que uma família se restaure. Então, quando ele é manipulador
e a outra pessoa se coloca no juízo de ajudar e achar que ela está certa, é porque ela já excedeu o caminho da manipulação, que é outro pecado. Então, assim, o vitimista, ele é manipulador. Sim, Uma que você manipula as pessoas para ter pena dele, né? Para ter pena, entendeu? aquele lugar ali ficou confortável para ele, né? Ele precisa ali daquele afago. Ah, tadinha, mas ela sofreu isso, ela sofreu aquilo, tadinha. E aí, o que que acontece? Quando a gente fica nesse lugar de tadinha, lambendo as nossas próprias feridas e fazendo com que pessoas também fiquem nos dando colo, afago, né? Colocando mais lenha naquela fogueira do vitimismo, a gente está na contramão da autorresponsabilidade, né? De entender que foram as minhas escolhas, que eu cheguei ali com as minhas escolhas, e eu preciso escolher também sair. Como é que eu vou sair disso? Né? Não é, pastora? A Deise Camila falou isso aí, né? Também respeito. Ela falou as leis da Sim. autorresponsabilidade, né? Deise é uma querida. Obrigada. E a Lidiane adendou também, ela colocou: se você não fizer por você, ninguém fará. Né? Sim. Porque sim. É isso. É isso. E A nós minha vida somos adultos, né? A gente intercede, a gente aconselha, mas só a pessoa pode se levantar e pode ter a identidade cristã, a identidade como pessoa, a identidade como mãe, a identidade como esposa. Ninguém pode fazer isso, porque não tem como criar um adulto, né? A gente cria uma criança, né? Mas a gente tem que ter responsabilidade espiritual também. Se você vê uma pessoa que você ama em vitimismo, você tem que confrontar a pessoa, porque é pecado, gente. A Bíblia diz que Deus cobra da mão do profeta o sangue daquele que perece. É bíblico, não é verdade? Você tem que confrontar a pessoa e tem que orar por ela. Quantas vezes eu fui muito rude com vocês duas, muito dura com vocês duas e fui pro joelho falar com Deus sobre vocês duas. Quantas vezes eu tive que ser muito grosseira, essa é a palavra, com as duas. Mas tive que me quebrantar diante do Senhor e perguntar por que eu estava daquele jeito. Então, assim, a responsabilidade, a nossa responsabilidade não é orar um pelos outros, a gente tem que orar sempre para essas pessoas abrirem os olhos. Que a vida não é uma situação de derrota, entendeu? Eu vou falar como crente, como serva de Deus. A gente é muito acostumado a ganhar. Quando a gente perde, parece que tirou uma balinha da nossa boca. A gente também tem que lidar com os nãos que a gente recebe da vida e de Deus. Entendeu? Isso é muito forte, pastora. Muito forte. Com os não de Deus, porque todo não de Deus é livramento. É um livramento. Gente, quando Deus fala não pra gente, baixa a cabeça, que é livramento. Eu costumo, a Nilma e Mônica me conhecem e elas sabem que eu sou muito determinada. Quando é para mim entrar em qualquer tipo de batalha, eu conheço a Nilma tem 9 anos. Eu já mudei minha conduta contigo com relação à sua batalha? Não. Nunca. Porque antes de eu conversar com a Nilma, de eu ir falar com a Nilma, o Senhor falou para mim o que é que ele queria. E me disse uma palavra. E eu fiquei com aquela palavra até hoje. Eu não estou com a palavra até hoje, Nilma? Sim. Entenderam? Então, assim, todas as vezes que você tiver um tipo de situação dessa na sua frente, questione o Senhor. Ele responde. O nosso Deus é lindo. Eu chamo ele de tudão, não é à toa, não. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele é o tudo. Então, se consulte ele. Pai, fulana tá assim, assim, assim. E a melhor coisa é a intercessão de um coração contrito. Quantas vezes eu tava chorando, amargurada, entristecida e tinha as minhas amigas orando por mim. Olha, a Nilma fala muito, muito que eu ajudei ela. Esses dias eu estava muito triste, muito triste, muito triste. Eu só falei assim para a Nilma em mensagem. Mensagem, a gente não falou por chamada. Nilma, não tô legal. Deus usou a Nilma com força para mim.
Aleluia. profundamente. Eu falei, menina, tu tá cheia de Jesus mesmo, viu? Porque as palavras que ela digitou para mim me trouxe bálsamo e cura. E eu não estava na posição de vitimista, que eu não sou assim. Amém. Não. Mas ela sabe do Temos meu dia, problema. temos um dia, temos dias maus também. Sim. Sofremos aflições também. E olha, a bichinha tava lá no meio da praia, descansando, mas foi lá se deixar Deus usar para mim. Então, assim, a gente precisa uma das outras. E eu não falei com a Nilma com intenção dela interceder por mim, não. Foi um desabafo de amigo. E aí ela começou, pastora, você é isso, você é aquilo, Deus fala isso, isso, começou a usar a Bíblia. Menina, quando terminou de teclar, eu tava no chão orando. Me levantou Amém. em Glória oração. a Deus. Então, Amém. assim, nós temos que ser bálsamos e temos que ser faróis para as pessoas. Porque como é que eles vão receber se não há quem pregue? Entendeu? Não é só confrontar o pecado, é cuidar do pecador. É muito ruim você mexer na ferida da alma de uma pessoa sem levar o bálsamo. Mexe na ferida e leva o bálsamo. E esse bálsamo é o de Gileade. Então, como acabei de falar aqui, muitas vezes eu fui dura, grosseira mesmo, de chegar a falar para a Nilma, você tem vida não, menina? Como é teu nome? Quantas vezes eu perguntei para a Nilma como é que era o nome dela? E ela respondia, tadinha, porque ela sabia que aquilo ali era Deus confrontando ela. E eu saía dessa ligação com a Nilma e ia pro joelho, Senhor, o que é isso? Por que o Senhor está me induzindo, me usando dessa forma? E o Senhor falava assim, ela vai ser liberta e eu vou libertá-la. Amém. Chegou o tempo dela me conhecer. A Mônica do mesmo jeito. A Mônica tinha um poste ídolo que o jardim que esse poste, hein, Mônica? O jardim que o poste ídolo morava era tão lindo, quase que Mônica não pega fogo, não toca fogo nesse jardim, gente. O jardim do poste ídolo que você tinha. Verdade. Então Deus nos ensina assim. Quando Deus começou a falar que eu estava idolatrando meu marido, a minha amiga chegou em mim e falou assim, Ângela, você está idolatrando o Sidney. Ele é o poste do que Deus tanto fala nas orações para você. Tira esse homem do centro da sua vida, bota Jesus. Gente, eu tinha 10 anos de crente na época. Não é porque você tem muito tempo na presença do Senhor que você é a bambambam, não, gente. Então a gente tem que ter cuidado para não cair. Eu fui livre, liberta do vitimismo, mas eu tenho que vigiar para não cair nesse vitimismo. Nilma conhece a minha situação de 3 anos para cá e eu nunca me deixei cair no vitimismo. Porque ali é um buraco sem volta. Entendeu? Principalmente que eu fui tomada pelo poder de cura de Cristo. Amém. Então, assim, nós temos que ter responsabilidade espiritual também. Se você tem uma pessoa que você ama nessa fase de vítima, que você consegue discernir, entender que ela está entrando por um caminho que ela não vai ser vitoriosa e que ela vai paralisar ou perder, ore. A oração chega primeiro. Sempre chegou. Amém. Eu amo essa frase. Essa frase tão verdadeira, a oração chega primeiro e ela chega mesmo, né, pastora? Chega. Então, pastora, no meio cristão, esse vitimismo, o que você pode dizer sobre ele? Porque você já falou aí que nós temos que suportar uns aos outros, né? Em amor, confrontar. Confronto também é amor. Inclusive, a Bíblia até fala que o Senhor corrige a quem ama, né? Sim. Quando nós confrontamos um amigo, é porque nós estamos ali exercendo nosso amor, suportando uns aos outros em amor. Mas no meio espiritual, no meio cristão, o que você pode dizer sobre o vitimismo nesse meio? Em que sentido, meu bem? Eu não entendi muito. Tipo igreja,
Tipo, igreja, Ah, no meio, na comunidade cristã. Sim, Porque deveria ser menos, não? o que eu vejo é o seguinte, o povo de Deus tem que buscar o Senhor na palavra. O povo da igreja tem que buscar o Senhor na palavra. A Mas igreja, na realidade é assim como assim, ao seu ver. muitas sim, mas muitas não. Mas eu tô vendo assim, nesse atual contexto, eu tô vendo assim um povo assim muito disperso, muito alheio ao espiritual. Gente, eu sou da época que era melhor estar de manhã na consagração do que à noite no culto. Porque de manhã você ficava 2 horas de joelho chorando, clamando e buscando o Senhor. E orando e lendo palavras. O culto é de adoração. O que é o cultuar, gente? O que é cultuar, Nilma? cultuar é adorar. Adorar. Mas antes da adoração, você não tem que estar respaldada pela palavra e pela oração? Sim, Então, assim, o tríade. Gente, eu tô falando isso direto, sabe? Por que eu tô falando isso direto? Tem que estar ligado a essas três bases. São as bases de sustentação da alma humana, da alma do cristão. Então, as pessoas que são verdadeiramente cristãs não vivem esse tal desse vitimismo, não. Se viver, vive pouco, querida. O próprio Jesus vai lá dar uns tapas na cara e manda voltar para trás. Que Jesus é desse. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Mas o tríade é isso. Você orar e buscar. E hoje que eu tô vendo é um pessoal crescendo, raquítico, que qualquer coisa eu vou sair da igreja, qualquer coisa eu vou desviar. Ai, que se Jesus. Outra coisa do vitimismo. Jesus não fez isso por mim, não vou mais. Ah, pá, sinceramente. Entendeu? Então, assim, a gente, nós, como servos de Deus, como pessoas que conhecem verdadeiramente o Evangelho, a gente, a gente tem que colocar as pessoas no seu devido lugar, ensinando o que se deve fazer, que é orar, buscar, jejuar, cultuar, vigiar, buscar salvação e libertação. E falar do amor de Cristo. Mas essa base de sustentação de qualquer pessoa, oração, jejum jejum, e palavra. palavra, não pode faltar. E eu tenho visto isso, entendeu? Eu acho ótimo igreja que tem consagração de manhã. Acho lindo. Porque eu nasci e fui criada nesse ambiente de que para você cultuar Jesus à tarde ou à noite, você tem que ter hora com Deus de manhã ou de tarde ou de madrugada para você chegar com o seu melhor na presença dele. E quando você já está, porque quando você ora, quando você se humilha, porque o ato de oração e de jejum é uma humilhação. Quando você faz isso, o Espírito Santo te enche e te liberta. Então, o que nós precisamos hoje ver no nosso meio, no meio cristão, é a busca constante. Amém. E o que o Dentro dessa base. vitimismo, e o que o vitimismo pode causar no âmbito familiar, no meio da família? Se tem uma pessoa ali que é uma pessoa vitimista ali no meio da família, qual o dano que ela pode causar ali no meio da família? Com relação a filhos, os meninos, eles crescem sem identidade. Se os pais, né? Exatamente. Porque os pais são esteios. Vamos lá, vamos lá. Lá na rua onde eu morava, lá na casa da minha mãe, tinha uma senhora que ela toda semana ela desmaiava. E aí o bombeiro vinha, chamava, pegava. E os próprios bombeiros diziam que aquilo Fingimento? era show. Uhum. E a gente cresceu com isso, vendo isso. E quando no dia que de fato que essa mulher desmaiou, os filhos não quiseram dar assistência. Atenção. Vocês entendem? Uhum. É um buraco, Sim. porque o vitimista, ele quer chamar atenção de alguma forma.
entendeu? E aí, quando de fato não recebe aquela atenção, vai para áreas mais específicas que acaba se flagelando. Tem gente vitimista que ficou. Os nossos adolescentes, gente. O inimigo tem entrado assim terrivelmente dentro dos lares para destruir essa geração que Deus levantou, entendeu? Então, assim, nós temos que ser co-herdeiros e ensinar os nossos filhos as nossas práticas de oração, jejum e busca. Ensinar os nossos filhos a buscar a palavra de Deus. Olha, eu costumo dizer aqui em casa para o Ed e para a Rebeca, eu sou crente, vocês não são, não é porque vocês são filhos de crentes, filhos de pastores, vocês estão salvos, não. Cada um vai buscar o que é seu na presença do Senhor. Porque senão eles ficam dependentes da gente. E o ambiente, eu estou falando do seio familiar, cheio de vitimismo, gera isso. Eu consigo. O trabalho, quantas pessoas lá, nos lugares que a gente trabalha, a gente vê que as pessoas são chatas pra caramba, porque vivem só do passado. Ah, como poderia ser bom, como poderia ser aquilo. Não! Verdade. Verdade. Se Jesus está no nosso futuro, para que eu vou ficar? E outra coisa, o vitimista vive do passado, viu, gente? Vive do passado. E quando você se liberta até do passado. Você começa a lembrar do passado com vergonha. Isso é verdade. E então, assim, é um dano. A gente tem que vigiar muito com relação ao seio familiar, com relação a essa mazela, né? Porque, assim, eu coloquei aqui, eu fiz dever de casa, viu? Então, bem, pastor. Isso que eu sou dessas. Hoje de manhã eu fui buscar, porque não adianta, eu tenho que estar na tríade. Eu não tô falando da tríade? Sim, o tempo todo. Como é que eu tô falando dela se eu não usei ela? Tem que dar testemunho, não tem? Então, assim, eu coloquei aqui que o vitimista, ele sempre se sente injustiçado, sempre se sente perseguido e sempre se sente rejeitado. E ele acaba sendo um murmurador. Fato. No final. Então, é assim, é um prego na alma profundo que precisa ser arrancado e enfiar metiolato no buraco. E o metiolato é Jesus. E o metiolate, arte. Arte. Porque quando o processo de libertação do vitimista é doído, é sofrido. Porque você está arrancando coisas que você ama da sua alma. Sim. Entendeu? É a desculpa então, assim, do seu fracasso. Exatamente. Então, quando você se entrega para a libertação, existe isso. Existe o sentimento de derrota antes de você ser liberto. Mas quando você é liberto, a vitória vem. Amém. Amém. É mesmo, pastora. E, pastora, a live tá ótima. Tá sendo muito edificante. Eu tô muito feliz porque aqui eu tô relembrando. Eu tô relembrando o meu processo, tô relembrando palavras que você falou para mim muito, muito boas, né? Palavras que foram doloridas na época. Foram duras de ouvir, sim. Mas que elas me tiraram de um buraco que eu já estava lá há muitos anos. E elas me arrancaram de lá. E eu sou muito, muito feliz e grata pela sua vida. De coração, pastora. Eu espero que você tenha certeza disso. Porque você me arrancou de um lugar que tudo isso que você falou, eu era. Tudo isso.
as pessoas já não tinham mais nem saco para ouvir, porque era sempre a mesma história e sempre contando pela derrota. Eu não tinha algo de uma vitória para contar. E hoje, graças a Deus, eu nem imagino como é que eu estive nesse lugar, porque já é uma coisa tão distante de mim. Sim. Só que assim, tá muito bom, tá muito edificante, pastor, mas a gente já tá indo para os finalmente. E nós temos aqui um bate-bola, né? Você já viu, porque você já acompanhou outras lives. E aí eu vou falar umas palavras para você. Mas eu preciso entregar algo aqui que Deus me entregou, antes de você entrar nesse Claro, bate-bola. pastora, fique à vontade. Antes de você entregar, pastora, eu só queria dizer que está a Chutes, que é a Janete, entrou a Najara. A Janete sempre está comentando. Agora o Eric colocou: peço oração pela minha vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Eu vou estar apresentando na minha oração também, Eric, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te levante e te dê vitória nessa sua batalha, né? Que Jesus te guarde. Amém, em nome de Jesus. E já, né, agradecendo. Amém. Sobre a sua vida também. Ele colocou que Jesus derrame bênçãos infinitas sobre você. E que o Senhor derrame bênçãos infinitas sobre a sua vida. E que nós profetizamos vitória na sua vida. Nós Amém. três, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você Tá está ligado. passando. Amém. Amém. Seja o que você está passando, você não entrou aqui por acaso. Amém, Jesus. Eu não sei se é alguma guerra que nós vencemos, mas se é guerra que nós vencemos, nós temos autoridade para profetizar a vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Nós profetizamos em nome de Jesus que não importa o que você está passando, que o Senhor vai te dar vitória, vai te levantar ou vai te fortalecer nessa guerra para você conseguir buscar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. E aí, pastora, fala o que você ia falar, pode continuar. O Senhor me fez ir para a palavra hoje de manhã, mostrar dois polos de duas mulheres de Deus, que eram mulheres de Deus, tanto é que está na palavra, né? Uma foi vitimista e a outra foi corajosa e valente. Alguém sabe me dizer qual foram essas duas mulheres? Ana e Penina? Não? A primeira... Esther? Não. A primeira é a mulher, a Sulamita. Ah, Sulamita. Qual foi a atitude da Sulamita, gente? Que as duas têm situações semelhantes. Mas olha o contexto bíblico. A Sulamita, ela fez um quarto para Eliseu, era um profeta maravilhoso. E o profeta pegou, ela não tinha filhos. Aí o profeta pegou e através da palavra profética dele, né? Porque o profeta tem poder na palavra, porque Deus assim restabeleceu no ministério profético. Ela teve filho. Ela engravidou. Aquele menino virou um garoto de 12 anos. E o menino pegou e morreu. O que ela fez? Diz que o menino morreu no campo. O pai mandou entregar o menino para a mãe. A mãe pegou o menino, colocou no quarto que ela fez para o profeta, sentou-se em cima do cavalo e foi falar com Eliseu. Mas qual foi a atitude dela? Ela não chorou, ela não foi mimizenta, não se vitimizou. As pessoas perguntavam como é que ela estava, ela falava o quê? Vai tudo bem. Vai tudo bem. O filho dela lá deitado na cama do profeta, morto. Essa é uma história de uma mulher que alcançou virtude, graça e usou a fé com sabedoria. Entendeu? Entendi. A outra é Noemi. O que aconteceu com Noemi? Que foi, amor? Não, pastora, pode continuar. Estou ouvindo aqui. Vocês estão entendendo? Sim. Aleluia, estou me entendendo. A outra é Noemi. Noemi foi morar em Moabe, uma terra que não era para ela morar, mas ela foi. Ela tinha 2 filhos e um marido.
A palavra diz que todos eles morreram lá. Aí Noemi tinha que voltar para Israel, porque ela é israelita. E tinha 2 noras. Noras. A Bíblia diz que a Noemi ficou tão... E olha que Noemi era serva, judia, temente. A palavra é clara que Noemi não se prostituiu com os ídolos de Moabe. Não é verdade? Então, Verdade. significa que ela era uma mulher serva, reta e temente. Ela tinha tríade, gente. Entenderam? Sim. Então, o que aconteceu no decorrer da situação? Noemi falou contra ela. Ela ficou tão amargurada que ela trocou o nome dela para Mara, amargura, e ela ainda colocou na conta de Deus o que aconteceu com ela. Ela falou assim: eu saí de Israel cheia, com o marido, 2 filhos e 2 filhos e um marido, e estou voltando para ela vazia. Ela ainda diz assim, que ela está tão amargurada que ela quer morrer. E não viu na atitude das 2 noras, porque antes dela liberar as noras queriam ficar com ela. Não viu o caminho de cura. Tanto é que Ruth teve que bater o pé com ela para voltar com ela. Entenderam? Que Ruth precisou ser o caminho da cura para ela? Sim. Quando ela chega em Israel, ela é impactada com o amor daquela menina, que ela volta a ser chamada de Noemi. Porque Ruth se anulou em função dela. O final da história é o quê? Ela segurou o netinho no colo. Mas a Noemi é um caso semelhante ao meu e ao seu. E ela tinha a tríade, gente, porque ela não se prostituiu com os deuses de Moabe. Então, o que Deus está falando aqui pra gente? Que a gente é curada. E na Bíblia tem esses casos. O vitimista, ele tem que saber que quem vai resolver o problema dele é o Criador. Mas ele precisa se deixar burilar. Ele precisa entender o momento, ele precisa se sentir que está no fundo, como aconteceu comigo, como aconteceu com vocês. É uma vergonha quando você está na boca de todo mundo, que todo mundo só fala de você pelo mesmo motivo. Vocês já perceberam que o vitimista está na boca de todo mundo pelo mesmo motivo? Sim. O problema dele é que nunca sara e passa. Entenderam? Pode falar do bate-bola aí. É porque eu tinha que entregar isso. 2 mulheres. As 2 com o mesmo problema. Perderam filhos. O marido da Sulamita, o que fez? Entregou o filho para a mãe. Quis nem saber da dor da mãe. Prestem atenção no contexto, gente. Ela se levantou com fé e ousadia e foi atrás de quem profetizou o menino para ela. Porque ela sabia que o mesmo Deus colocou o menino lá dentro do ventre dela, podia usar aquele profeta bem acolá para ressuscitar o filho dela. Isso não é fé, gente? Fé. E assim foi feito. Já Noemi e Mara, não. Quando Noemi estava Mara, ela foi se falar mal, ainda colocar na conta de Jeová o que aconteceu com ela. Sendo que a escolha deles saírem de Israel, porque Deus ele não aceitava a desobediência, que o povo saísse para as outras nações. Entendeu? Sim. Então, assim, toda ação tem uma reação. E aí ela ficou mimizenta mesmo. A Bíblia diz claramente, o texto diz que ela ficou mimizenta. Mas através de Ruth, uma moabita, que se despiu da idolatria, viveu de fato a vida de judia, libertou ela do mimimi. E ela foi feliz. O final dela foi feliz.
Amém. Escolhas diferentes, atitudes diferentes frente às adversidades, né, pastora? Eu E vou o mesmo, sentar e chorar e lamber minha ferida, ou eu vou me levantar e pedir para quem tudo pode? é o mesmo resultado, que as duas foram vitoriosas. Mas cada uma tomou um caminho diferente. Uma tomou um início de fé até o final e a outra no meio virou mimizeira, vitimista. Amém? Amém. Muito forte essa palavra, muito forte. Muito. Deus me levou isso, Isso, eu fiquei chocada. amém. Para quem está assistindo a live e para quem futuramente vai assistir, eu tenho certeza que vai ser tocado, né, pastora? Porque vai se questionar: quem sou eu? Eu sou a Sulamita? Ou eu sou a Noemi? Ou eu sou a Mara? Amara. Muito bom. Porque Glória a Deus. gente, a amargura tem. A gente é suscetível a passar por amargura. Mas quanto tempo tu vai ficar lá, no vale da amargura? Quanto tempo você vai ficar nesse vale? Você tem que se levantar e andar. Noemi foi curada quando Ruth falou assim: meu Deus é o seu Deus, minha nação, meu povo é o teu povo, onde você for eu irei. Nananana. As palavras de Ruth curaram Noemi. Entendeu? As palavras de Ruth curaram Noemi. E ela foi curada. Tanto é que quando Ruth conheceu Boaz, Noemi entendeu o propósito de Deus na vida de Ruth e da vida dela. Que o Boaz é o quê? O libertador. Meu Boaz. Eu tenho meu Boaz aqui em casa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Amém? Meu Boaz. Amém. Tá Vamos muito pro lindo. Tá bate-papo. muito bom. Pastor, então, sem pensar muito, vou te dar uma palavra e você rebate aí. Vitimismo. Mimimi. Eu tinha certeza. Acertei. Ofensa. Perdoar. Anulação. Cura. Amor próprio. Importante. Não acima de Cristo. Porque aí vira idolatria. Ah, eu tenho que ter amor próprio, eu tenho que me conhecer. Mas se você não tivesse amor abaixo da obediência, vira idolatria. Do mesmo jeito, aí não adianta nada um negócio desse, todo dia falando do mimimi e você se adorar para ser potente. Entendeu? Entendi. Entendi. Muito bom, pastora, muito bom. Autorresponsabilidade. Se conhecer, viver na tríade. Vou falar mais: oração, jejum, propósito, ser servo, obediência, palavra, tira tempo para devocional. Amém. Glória a Deus. Muito bom, pastor. Adorei esse bate-papo, esse bate-bola aqui. Você foi bem rápida. Agora a palavra está com a Mônica. Bem, eu queria agradecer, pastora, né, por ter aceitado o convite, por ter tirado tempo para estar aqui com a gente, por ter se preparado para estar falando conosco, para ter buscado direcionamento de Deus, né, para isso. E muito obrigada, você é uma querida para mim, é parte da minha história, é parte de um alicerce que o Senhor formou na minha vida, né? E eu sei que ainda vamos viver coisas juntas. Amém. Amém. Coisas que Deus tem sonhado para a gente. Amém. E eu queria agradecer também as pessoas que estiveram aqui, as pessoas que entraram, que saíram, as pessoas que vão assistir. Desde já eu agradeço. E aqui eu sei, nós passamos, a base é para a gente chegar a 1 hora, nós passamos, vamos para 1 hora, um pouquinho de 1 hora e meia quase. Amém. Mas Deus sabe, né? Porque estamos espichando, né? E o papo estava gostoso. Então, Deus falou muito. Sim. E eu agradeço a vocês que permaneceram, agradeço a vocês que vão ver. A próxima é dia 1º de novembro, né? Sim. A próxima dia 1º de novembro, nós somos quinzenais. Então, eu já deixo aqui meu agradecimento por isso, né?
E agora eu volto para você, Nilma. Quero só ratificar os agradecimentos, agradecer novamente a pastora Ângela. A pastora Ângela foi uma bênção. Gostei muito, me trouxe muitas coisas, o testemunho, né? Glória a Deus, sou uma pessoa vitoriosa, saí do vitimismo, né? E isso foi a mão forte do Senhor através da sua mão. Eu só tenho a agradecer. Amém. Quero também agradecer essa conexão que você fez com a Mônica. Antes da gente começar a live, a gente sempre se liga. E isso foi algo que nós combinamos, de quando fosse as minhas palavras, minhas considerações finais, que eu te agradecesse no meu nome, em meu nome e no nome da Mônica, essa conexão que você fez, né? Jesus puro nessa terra. Eu sei. Quero agradecer a todos que estão aqui, né? A amiga Roberta, que estava desde o início, todas as pessoas que entraram, que falaram. A Janete é Mônica. Uhum. Isso. Colocou aqui que prazer escutar a pastora. Realmente é sempre um prazer. Às vezes, Janete, eu vou ter honra de ir lá sentar à mesa da pastora e nós ficamos lá por horas, né? Eu, ela, Roberta, é muito bom. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer, falar que eu estou extremamente feliz. Estamos na nossa 4ª edição do Papo com Elas, né? E o Senhor tem se revelado. E glória a Deus por isso. Amém. Esse é um pastora, que Deus continue Pastora, que Deus continue abençoando sua vida. Que você continue plantando essa semente, sendo mentora de mulheres, porque precisa. Mais do que nunca, eu vejo muitas mulheres adoecidas, pessoas que não têm instrução, e foi uma palavra que me veio muito à cabeça, foi orientação, que foi o que você falou aí, que as pessoas perecem por falta de conhecimento. Não tem ninguém que oriente. E que você continue sendo essa orientadora, essa mentora, essa bênção no reino espiritual. E que tudo que você plantou aqui nas nossas vidas e na vida das pessoas que ouvirão essa live, que seja uma medida recalcada, sacudida e transbordante na sua vida, na vida da sua família, que você plantou e que você ganhe mil vezes que você plantou nas nossas vidas. Em nome de Jesus. A gente vai fazer uma breve oração aqui, tá? Amém. Pode ser? Amém? Pode. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer, exaltar o teu nome, porque tu é bom, maravilhoso, conselheiro. Senhor, toma as nossas vidas agora. Toma cada pessoa, Senhor, que vai assistir e que assistiu. Senhor, toma os corações, Senhor. Liberta, Senhor. Faz uma obra extraordinária. Senhor, transforma o ordinário em extraordinário. Essa palavra é linda. O Senhor colocou na tábua do meu coração que aquilo que é ordinário é normal, é comum. Mas o extraordinário só pode vir do Senhor. Então, cada pessoa que está aqui conosco, cada pessoa que passou aqui conosco, que receba o extraordinário do Senhor. E que essa palavra seja plantada e regada e adubada com o teu poder e graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. E aqui nos despedimos, e para fechar, eu queria dizer que a alegria plena é parte de uma consciência absoluta, afirmando que a base dela é o amor próprio e a identidade. Amém. E o vitimista lhe falta isso. Amém. Muito bem. Uma boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Pastora, até a próxima. Amo você. Amo você, pastora. Amo. Tchau.